Um santo sábado para você, que Jesus esteja sempre conosco, e Ele está. É só a gente ter fé e acreditar, confiar. Levanta a cabeça, não abaixa a cabeça nos problemas, não. Deus é maior do que todos os problemas. Vamos fazer a partilha do Evangelho desse dia, que está em Mateus 9, versículos do 35 ao 38, capítulo 10, versículo 1 e depois do 6 ao 8. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: A messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operário para a sua messe. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel, por onde andardes anunciais que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim como todos os dias nós necessitamos do alimento físico para alimentar o nosso corpo, para permanecer de pé, assim nós precisamos também todos os dias do alimento espiritual para fazer com que tenhamos a vida eterna. O Senhor já nos garantiu a vida eterna, dando a sua vida na cruz, morreu e ressuscitou por cada um de nós. Ele vai ao encontro daqueles que todos, de todos, aliás, Jesus vai, porque Ele quer alimentar a todos, Ele não quer perder nenhum. E para que a gente permaneça na salvação, para que sejamos verdadeiramente salvos em Jesus, precisamos permanecer na palavra e se alimentar dessa palavra todos os dias da nossa vida, porque quando nós não alimentamos da palavra, muitas vezes desanimamos, porque nós temos todos os dias os problemas. E aí, sem a palavra, ficaremos sem sabedoria, sem direção, sem discernimento, porque nós lutamos a cada dia e a nossa luta é uma luta espiritual. Por isso precisamos estar na palavra. Jesus vai às cidades, Jesus vai às aldeias ensinando, pregando, anunciando a boa notícia da salvação do reino de Deus. E assim também nós somos convidados a viver esse reino, a viver a palavra de Deus, a anunciar, porque naquele tempo Jesus já via muita gente perdida, sem caminho, sem direção. Quando ele vai dizer para os discípulos que tem compaixão desse povo que parece pessoas
sem pastor, ovelha sem pastor, é porque essas pessoas não estão sendo curadas, ou seja, cuidadas por alguém que já tem a experiência espiritual de estar diariamente ou estar sempre na presença de Deus. E quando nós nos colocamos na presença de Deus, o nosso espírito se alegra, a nossa alma se rejubila, porque Jesus vai ver aqui pessoas que são como ovelhas sem pastor. E a Jesus confere aos seus discípulos o poder de anunciar, de fazer aquilo que ele está fazendo. E ele deixou para cada um de nós batizados de ir anunciar Jesus. Mas uma pergunta me vem aqui fortemente no meu coração: você vive verdadeiramente seu batismo? Porque batismo significa mergulhar no amor de Deus, na vontade de Deus, viver a nossa ação, a nossa oração no Espírito Santo de Deus, viver aquilo que Deus nos dá a cada dia, porque Ele nos dá a sua graça. Ele vai dizer aqui: você recebe a graça de graça e de graça dai. Então, se você vive o seu batismo, você vive agraciado pela ação do Espírito Santo. Mas se você vive de qualquer jeito, reza mecanicamente as orações decoradas, não se coloca verdadeiramente na presença de Deus, você é uma pessoa que é batizada, mas vive como pagão. Jesus está dizendo para a gente ir anunciar. E aqueles que estão perdidos, naquela época os escolhidos estavam afastados da casa de Israel. E quantas pessoas que você talvez conheça que fazia parte da igreja está afastada. Que bom seria você ir visitá-la para que ela possa voltar aos braços do Senhor, ser agraciado, ser abraçado pelo Senhor, que é o nosso Pai. Um sábado santo para você, que Deus abençoe nesse dia 4 de dezembro. Que Deus possa fazer com que o nosso coração ele tenha o desejo de fazer aquilo que ele quer, que é anunciar a boa notícia do reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima e Imaculada. Amém.